Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Você é muito especial para nós. Você dominicalmente tem participado dos nossos encontros. Eu louvo a Deus pela sua vida também, pela sua família. Com certeza, você é muito importante para Deus, mas também para a nossa igreja, porque você é um dos participantes. Temos mais de 116 inscritos nos nossos cultos, né? Eu creio que Deus tem nos abençoado nesse sentido. Nós vamos trabalhar com o tema desta noite, irmãos, um tema desafiador. Ser forte e corajoso. Está baseado em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Ser forte e corajoso. Veja os irmãos, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, e nós vamos ler aos poucos, à medida que for desenvolvendo a mensagem, nós vamos ter até o verso de número 9. Mas o capítulo 1 diz assim, o capítulo 1, verso 9 diz assim: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Irmãos, há um hino nas comemorações dos 30 anos do Grupo Prisma que traz a seguinte mensagem: ser forte, corajoso, não te desanimes, pois Jesus irá na frente e a sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, não temas e nem desanimes, porque aquele que entre nós está, a coragem te dará. Então, este hino, meus irmãos, será um hino que nós iremos ouvir no final dessa mensagem. É um hino muito bonito, meus irmãos, e creio que vai falar ao seu coração, à sua vida, exatamente complementando aquilo que Deus tem nesta noite para nos falar. Então vejam os irmãos, o livro de Josué é a sequência do Pentateuco, ou seja, Moisés morreu na terra de Moabe, depois de contemplar a terra prometida. A Josué, o seu sucessor, foi legada a missão de guiar Israel na travessia do Rio Jordão e na subsequente entrada em Canaã. Estamos hoje vivendo um tempo muito difícil, um tempo de turbulência. Turbulência, meus irmãos, material, espiritual, política, social, pandemia, crise na família. Veja então, na mensagem do início do ministério de Josué, Deus encoraja Josué a dar continuidade ao ministério de Moisés. Nós não temos dúvida nenhuma, nesta parte introdutória, que Josué, então, como seu sucessor, deu prosseguimento com muita eficiência, com muita eficácia, com muita nitidez, o seu ministério realizado por Moisés ou por Josué, dando continuidade então ao seu trabalho. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite alguns temas abordando nesta mensagem. Tempo de coragem e desafios. Todo nosso encontro desta noite é para uma reflexão do capítulo 1, dos versos de 1 a 9. Josué, ele é orientado por Deus para assumir uma função que ele se achava incapaz, porém Deus lhe prometeu uma confiança desde que ele estivesse sob a sua dependência. Então o verso de número 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Prepara-te, literalmente, levanta-te agora para a terra que estou dando aos israelitas. Então, neste momento, Josué se enche de coragem, assumindo aquele desafio não muito diferente
dos desafios que Deus tem nos colocado neste tempo. Quem esperava uma tempestade como esta, a pandemia? Creio que muito pior do que naquele tempo. Essa é a leitura que eu faço. O que está acontecendo hoje, neste tempo, no Brasil e no mundo, meus irmãos, é muito pior do que estava acontecendo naquele tempo. Então, o verso de número 3, o texto diz assim: como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a sola do vosso pé. Diferente dos dias de hoje? Claro que não. Onde pisar a sola do pé, oportunidade que temos para pregar o Evangelho, não só pelas ruas, no momento, mas pelos meios de comunicação que o Senhor tem nos dado. Isto, então, significa para todos nós, líderes ou não, que temos que ter coragem para seguir em frente, enfrentando as tempestades da vida, sendo fiel a Cristo e a sua igreja. Ser forte e corajoso. Nosso segundo momento tem como tema tempo de demarcação de atuação. Então vejam os irmãos, o verso de número 4 diz assim: a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Isso está registrado no verso de número 4 do capítulo 1. Então vejam que Josué começou o seu ministério já com uma área de trabalho, nós vamos dizer então uma área demarcada para o seu trabalho. Então, onde quer que Deus me mande, eu irei. Moisés, naquele momento, já tinha a chamada e os desafios e o lugar, então, para a atuação. Isto tem acontecido, irmãos, nos nossos dias, pois já temos o local indicado para nós trabalharmos. Fazendinha, a primeira opção, e outras que o nosso Deus tem indicado para a igreja atuar. Eu já disse aos irmãos que eu tenho um desejo no coração de fazer uma viagem missionária da nossa igreja, né? Alugarmos um ônibus e meus irmãos e sair então para uma cidade, ou aqui mesmo, no estado do Rio de Janeiro, meus irmãos, ou em outra cidade, mas num lugar que seja um lugar desafiador, meus irmãos, para que nós venhamos então a realizar um trabalho. Ore nesse sentido, porque Deus vai nos conceder esta bênção em algum momento. Então o verso de número 5, uma mensagem direta, diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso. O terceiro momento, meus irmãos, fala tempo de pensar no retorno. Verso 6. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos teus pais. Com certeza, nós esperamos pelo grande dia do retorno presencial no templo. Como eu já disse, o templo ele está fechado. As dependências estão fechadas. Mas, meus irmãos, a Igreja Batista em Fazendinha é uma igreja viva, é uma igreja operosa, é uma igreja que tem feito aquilo que Deus tem permitido fazer neste tempo. Então, queridos irmãos, mas para que isso, precisamos vencer os desafios neste momento de pandemia. O que nós temos ouvido hoje? Através do rádio, da televisão e outros meios de comunicação. Então vejam os irmãos, ouvimos sempre o seguinte: tudo isso vai passar. Espere, vai passar. Então vejam os irmãos, o texto então nos desafia
como desafiou Josué: esforça-te e sê corajoso. Retornaremos sim, com muitas experiências para contar, mas também para recuperar o tempo perdido. Esse tempo, meus irmãos, mais de um ano já se passou, mas, meus irmãos, nós precisamos recuperar. Aos poucos, nós vamos restabelecendo as atividades da igreja, aos poucos, nós vamos orando a Deus, aos poucos, nós vamos lendo a palavra de Deus e somos, então, desafiados a continuar fazendo e realizando, então, a obra do Senhor. Quero pensar, então, neste momento, sobre tempo de recuperação e obediência. Agora, me reporto ao verso de número 7. Diz assim: apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer, literalmente, fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido onde quer que andares. Então, irmãos, nós temos então este desafio, esse verso de número 7 nos traz uma experiência muito profunda. Hoje, meus irmãos, precisamos viver o tempo da obediência aos homens. Da seguinte forma: nesse tempo de pandemia, o que nós ouvimos? Fique em casa, use máscara, usem álcool gel, mantenham o distanciamento social. Mas, meus irmãos, o que nós orientamos como pastores, meus irmãos, ao rebanho? Fique em casa, ore, use um tempo para o estudo da palavra de Deus, ou seja, use o tempo para o estudo da palavra de Deus. Usem os meios de comunicação, usem as redes sociais, fale de Cristo neste tempo, queridos irmãos, e fora dele. Então esta é a mensagem, meus irmãos, desafiadora que nós temos nesta noite. Meus irmãos, sede forte, sede corajoso, façam a vontade de Deus, se coloque nas mãos de Deus, receba nesta noite o desafio de Deus com este tema: ser forte e corajoso. Estejam com a sua vida pautada nas mãos do Senhor. Mas eu gostaria também de concluir a mensagem desta noite, trabalhando com os irmãos, o verso de número 8. Diz assim: não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás então bem-sucedido. O que este versículo, meus irmãos, resumidamente está nos ensinando? Tempo de oração e leitura da palavra de Deus. Os irmãos sabem que diariamente eu mando para os irmãos a leitura diária, estamos estudando agora Neemias, e depois também de um estudo muito abençoado no livro de Levítico, estamos estudando agora Neemias, e estamos também enviando para os irmãos a leitura diária da revista Palavra e Vida. Então vejam os irmãos, os nossos desafios de hoje. Tenham cuidado em obedecer a tudo que está escrito. Isso está exatamente no texto que nós acabamos de ler, o verso de número 8. Para sermos bem-sucedidos, meus irmãos, nós precisamos obedecer. Então obedeçam a Deus, obedeçam a palavra de Deus, sejam fortes, sejam corajosos, estejam na dependência de Deus. Deixe o Espírito Santo tomar conta de nossas vidas, da sua vida, da minha vida. Façamos isso. Seja forte, não te desanimes em nenhum momento, pois Jesus irá na frente e a sua luz
te iluminará. Ser forte e corajoso. Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém. Que pena que nosso culto acabou.
E você poderá ver novamente os nossos cultos nas nossas mídias sociais. Pode também enviar pelos seus amigos para que todos possam assistir. Excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perca nenhum dos nossos cultos. Aposto que você e Jesus vão amar nossos cultos. Um beijinho de coração, hein?